Bom dia. Eu quero ler um texto antes de começar a mensagem, que é 2 Crônicas, capítulo 32, versículos 7 e 8. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque um há conosco, maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Thank you so much. Amém. Aleluia. Muito bom dia. Pela graça de Deus, estamos aqui nessa manhã de domingo. E sejam muito bem-vindos todos nessa manhã. E que tempo bom. Deus seja louvado. Né? Hoje, primeiro dia do mês de junho. Né? 1º de junho de 2025. Nós estamos aqui pela graça de Deus. E a graça de Deus é que nos sustenta cada dia das nossas vidas. Amém? Amém. O pastor Chivene falou certa vez, uma mensagem, que Deus não muda. Deus não mudou sua graça. Deus não mudou suas misericórdias. Deus não mudou seu amor incondicional. Deus não mudou seus cuidados. Deus não mudou. Ele continua cuidando de cada um de nós. Não entendemos todas as coisas, mas nós cremos no cuidado do nosso Deus. Amém? Se você pode, abra sua Bíblia comigo nessa manhã em 1 João capítulo 5. 1 João capítulo 5. 1 João capítulo 5 e vamos orar. 1 João capítulo 5, vamos orar. Precioso Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Jacó, nosso Deus e Pai, no nome glorioso de Jesus, esse nome que está acima de todos os nomes. Nós chegamos diante do trono da graça nesta manhã de domingo, te louvamos, te exaltamos, te agradecemos pelo privilégio que nós temos de estarmos congregados nesta manhã e poder, ó Pai, pensar com o Senhor por meio da sua palavra. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Espírito Santo, unge nossos corações, fale conosco nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém? Uau! 1 João, capítulo 5, versículo 4, está escrito: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Olha, todo aquele que é nascido de Deus, todo aquele que já é nascido de novo, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé. A nossa fé não é aquela fé que, se der, não. A nossa fé, nós cremos na palavra de Deus. Nós cremos no que Deus falou conosco por meio da sua palavra. E a palavra de Deus, Romanos 10, 17, alimenta a nossa fé. E gera uma estrutura emocional, uma estrutura no nosso íntimo, no nosso coração, de confiança no Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E como Elaine leu nessa manhã, Deus, ele batalha as nossas batalhas. Diariamente, estamos liderando com batalhas. Diariamente, estamos liderando com batalhas em várias áreas das nossas vidas. Não é verdade? E batalhas estas que são travadas, a maioria delas, nas regiões celestiais. E Deus, ele batalha as nossas batalhas. Como Elane leu em 2 Crônicas 32, versículos 7 e 8, quando Ezequias exortou o povo a confiar em Deus, porque um há conosco, maior do que aqueles que estão no mundo. Com eles está o braço de carne,
mas conosco o Senhor nosso Deus, para guerrear as nossas guerras, para batalhar as nossas batalhas. Ezequias falou isso para o povo, e o povo cobrou ânimo. Nós sabemos o resultado, como Deus batalhou a batalha, 185 mil assírios foram mortos. Também, Deus disse para Josafá, em 2 Crônicas 20, versículo 13 a 17, quando Josafá estava com medo dos amonitas e moabitas, adonitas, que vieram uma multidão contra Josafá. Josafá falou, orou no versículo 12 e falou, Deus, em nós não há força, não sabemos nós o que fazermos, porém nossos olhos estão postos em ti. E Deus respondeu Josafá, vai encontrar com o seu inimigo. Nessa batalha não terás de batalhar, porque Deus batalhará a sua batalha. E nós sabemos o resultado em 2 Crônicas, capítulo 20. Deus batalhou a batalha de Josafá. E milhares foram mortos dos amonitas, adonitas, moabitas. E quando Josafá chegou para ver o inimigo, eram todos cadáveres. E eles vieram saquear os despojos deles e pegaram muitas riquezas. E o povo se alegrara com a vitória que o Senhor lhes dera. E aqui estamos nós nessa manhã de domingo, pela graça de Deus. Vivemos em um mundo complexo. São tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo que não temos tempo para administrar as informações que chegam em tempo online em nossas vidas. Muitas dessas informações têm a ver diretamente com cada um de nós. E necessitamos discernir para que não sejamos influenciados por esse sistema diabólico. Olha, 24 horas por dia, o nosso inimigo está dando ordens para nos atacar. Ele está fazendo planos para te derrubar, para me derrubar. Isaías, capítulo 8, versículo 10. O inimigo não para. Porém, se nós alimentarmos a nossa fé com a palavra de Deus, resistiremos o inimigo na fé. E os planos do inimigo serão frustrados. As ordens do inimigo não serão cumpridas, porque Deus é conosco. Deus de Abraão, Isaque e Jacó é conosco. E nós podemos desfrutar da bênção da obra consumada por Jesus Cristo no Calvário, nas nossas vidas, no dia que se chama hoje, nas batalhas que enfrentamos. Em Efésios capítulo 6, antes, 1 João capítulo 5, versículo 19, está escrito, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Sabemos que nós somos de Deus. Nós somos pessoas, homens e mulheres de fé. Somos homens e mulheres nascidos de novo. Somos parte da família de Deus. Somos parte de um povo de propriedade exclusiva de Deus. Estamos debaixo da cobertura espiritual por causa da obra consumada por Jesus no Calvário. Em Efésios capítulo 6, versículo 12, está escrito, Efésios capítulo 6, versículo 12, está escrito, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Olha, por isso que eu falei que a maioria das nossas batalhas são batalhadas nas regiões celestiais. A nossa luta, a nossa guerra, a nossa batalha não é contra carne ou sangue. Se fosse, era fácil ver e nós poderíamos, nos proteger a nós mesmos. Porém,
nessa batalha, nós não conseguimos proteger-nos naturalmente falando, porque é uma batalha batalhada nas regiões celestiais. São ordens do inimigo contra você, são planos do diabo para te atacar, para te anular, para te fazer você um derrotado ou uma derrotada na sua corrida da fé. Então, essas batalhas são batalhadas nas regiões celestes, e aqui é contra as forças do mal, contra as forças espirituais do mal. E como nós entramos nessa batalha, que Deus batalha por nós? Nós entramos com a fé, alimentada com a palavra de Deus, e invocando o nosso Deus que batalha as nossas batalhas. Deus dá ordem aos seus anjos para nessa batalha travada das regiões celestiais. E o resultado dessas batalhas das regiões celestiais impacta as nossas vidas aqui na Terra. Nós sabemos quando estamos sendo derrotados nas batalhas celestiais, quando nós estamos vivendo naturalmente a nossa vida com Deus. Estamos associados com este mundo tenebroso que jaz no maligno. Quando nós perdemos o interesse de alimentar nossa fé com a palavra de Deus, quando nós perdemos o interesse de exaltar, de glorificar aquele que nos redimiu, aquele que nos salvou, aquele que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quando nós estamos assim, nós sabemos, quando nós estamos esmorecidos, sem ânimo, para alimentar nossa fé com a palavra, para louvar nosso Deus, é sinal que nós estamos perdendo nas batalhas espirituais, celestiais, que estão travadas lá em cima. Por quê? Porque nós não estamos exercendo a nossa fé neste mundo tenebroso. E o que vence esse mundo é a nossa fé. Não foi isso que eu li em 1 João 5,4? E quando nós, mesmo passando por problemas difíceis, mesmo passando por momentos delicados aqui na Terra, confrontados por pessoas que têm um espírito por trás, nós mantemos calmos, seguros e confiantes em Deus, é sinal que nós estamos prevalecendo nas regiões celestiais. E Deus ama a nossa fé. O que agrada a Deus é a nossa fé, Hebreus 11:6. E nós exercemos a nossa fé, nós prevaleceremos neste mundo tenebroso. É uma luta 24 horas. O inimigo não cansa, o inimigo não dá espaço. Nós estamos no mundo, João 16:33, Jesus disse em João 16:33, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Uau! Jesus dizendo, eu venci o mundo. Então, e Jesus disse que nunca irá nos abandonar, em João 6:37. Ele vive em nós, não mais nós vivemos, mas ele vive em nós, Gálatas 2:20. E nós exercemos nossa fé alimentada com a palavra de Deus nas batalhas celestiais e que traz resultado no nosso cotidiano aqui na Terra. Diante de todas as circunstâncias, todas as batalhas naturalmente que nós estamos travando aqui, tem início e tem ela mais intensa nas regiões celestiais. E se nós estamos perdendo aqui na horizontal, é porque nós estamos perdendo na celestial. Por isso devemos alimentar a nossa fé com a palavra de Deus. Exercer a nossa fé, invocando o nosso Deus. Porque ele dá ordem aos seus anjos para batalhar nossas batalhas. Não foi assim com Daniel ficou 21 dias esperando uma resposta. Ele estava fraco, suas pernas tremendo, ele não tinha força nem mesmo para ficar de pé. E o anjo do Senhor veio e falou com o Daniel, eu vim trazer a resposta depois de 21 dias.
Porque havia uma batalha na região celestial. No primeiro dia que você orou, Deus te respondeu. E eu vim para trazer a resposta, mas nas regiões celestiais, o príncipe da Pérsia, um demônio, estava impedindo o anjo de trazer a resposta de Deus para Daniel. 21 dias, estava uma batalha travada nas regiões celestiais, e Daniel estava aqui na terra orando, invocando, clamando, exercendo a sua fé, e a batalha estava travada nas regiões celestes. E Deus enviou um outro anjo, e batalhou a batalha, e venceu nas regiões celestes. E o anjo chegou com a resposta a Daniel depois de 21 dias. Oh, meu amado, ser forte, disse o anjo a Daniel em Daniel capítulo 10. Oh, homem muito amados, ser forte. Paz seja contigo, não temas, ó homem muito amado. Nesta manhã, Deus está falando para nós, ó homem, ó mulher muito amada, não temas. Paz seja contigo, ser forte. E essa palavra ser forte, no hebraico é caçar, e significa aquele que prevalece valentemente, aquele que não desiste, e nós prevaleceremos valentemente, não desistindo de andar de fé em fé. A batalha está sendo travada 24 horas nas regiões celestes, e nós prevaleceremos pela fé aqui na terra. Nós alimentamos, sabe, essa batalha com a presença dos anjos que Deus envia, dá força aos anjos que Deus envia para batalhar essas batalhas pela fé, alimentada com a palavra de Deus aqui na terra. E aí os anjos prevalecem nas regiões celestes, e o resultado aqui na horizontal, nós prevaleceremos nas batalhas diárias que enfrentamos. A batalha da fé é vencida com a fé alimentada com a palavra de Deus. Sabe, amados irmãos, em João capítulo 16, Jesus diz, eu venci o mundo. Sabe, em João 17, abre aqui rapidinho comigo, João 17, João capítulo 17, aqui, mostra Deus orando por você e por mim há 2000 anos atrás. Sabe, isso é fantástico, porque você e eu, nós somos a resposta da oração de Jesus há 2000 anos atrás. E muitos de nós não entendemos, por isso vivemos neste mundo tenebroso, como se nós não conhecêssemos Deus. Amigo deste mundo, amiga deste mundo. E Jesus, e Paulo disse, a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Tiago falou a mesma coisa. Em João 17, versículo 3 a 5, está escrito, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Jesus inicia a oração glorificando a Deus, e logo depois ele começa a interceder pelos seus discípulos, e também por cada um de nós, há 2000 anos atrás. Ele intercede por aqueles discípulos que estavam ao redor dele. Primeiro ele começa glorificando Deus, exaltando a Deus. Depois ele intercede por aqueles que estavam na sua frente. E depois ele ora por cada um de nós, que estamos hoje aqui no ano de 2025, 1º de junho de 2025. Ele ora por nós. Isso é fantástico nas nossas vidas. No versículo 6, ele disse, manifestei o teu nome aos homens que me destes do mundo. Eram teus,
Tu nos confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. E eles têm guardado a tua palavra no mundo, nesse mundo que jaz no maligno, nesse mundo que é tenebroso, nesse mundo que é governado por espíritos do mal. Eles têm guardado a tua palavra. A palavra que alimenta a nossa fé, a palavra que nos faz fortes, a palavra que nos consola, a palavra que revela quem somos em Cristo Jesus neste mundo. Nós temos guardado a palavra de Deus em nossos corações. E isto que alimenta a nossa fé para permanecermos firmes, caminhando, correndo a corrida da fé neste mundo tenebroso. Estamos no mundo, mas não somos do mundo, né? Foi isso que ele disse no versículo 9 a 11. Jesus diz o seguinte: é por eles que eu rogo, falando por aqueles que estavam na sua frente. Não rogo pelo mundo, mas para aqueles que me destes, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me destes, e protegi-os. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Jesus estava pensando em cada um de nós naquele momento. Ele sabia o que nós iríamos enfrentar neste mundo tenebroso, em especial nós que vivemos nessa geração, neste tempo, quando o mundo inteiro está trabalhando para a manifestação do homem da iniquidade, o anticristo. A pressão somente irá aumentar cada dia que aproxima a volta de Cristo. A pressão aumentará quanto mais aproxima o retorno de Jesus da terra. E aqui estamos nós, nesse tempo de Laodiceia, a igreja que está inchada, farta, mas Jesus está lá de fora. Nós estamos no tempo de Laodiceia, mas nós não somos de Laodiceia. Nós somos da igreja viva, composta por pessoas e homens e mulheres nascidos de novo. E nós somos nascidos de novo. E estamos neste mundo, batalhando as batalhas da fé, em nome de Jesus. Sabe? Precisamos entender a batalha que estamos travando nesse momento. Qual é a batalha que você está enfrentando neste momento? É uma pergunta para você e para mim. Qual a batalha, as batalhas que estamos administrando em várias áreas das nossas vidas neste momento? Porque travamos uma batalha já vencida por Jesus na cruz. Precisamos entender isso, discernir. Só necessitamos apropriar pela fé, resistir no inimigo e desfrutando da vitória da obra consumada. Sabe, Jesus continua a orar por nós. No capítulo 17, versículo 14 a 17, ele diz o seguinte: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os preserves, que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. Nós recebemos a palavra de Deus e ela tem alimentado a nossa fé. Não temos, sabe, outro bem maior do que este. A própria palavra implantada em nossos corações. Não somos deste mundo tenebroso. A nossa pátria é celestial, como está escrito em Filipenses capítulo 3, versículo 20. Estamos aqui neste mundo de passagem. Estamos aguardando a volta de Cristo. Mas enquanto esperamos, alimentamos nossa fé com a palavra que Jesus nos deu.
não vivendo estressados, não vivendo ansiosos, não vivendo desequilibrados nas emoções. Pelo contrário, quando vem essas coisas, corremos para Deus que tem nos guardado. Deus tem nos guardado. E Jesus continua a orar por nós aqui em João 17. E aqui você vai ver que ele estava pensando em você e pensando em mim. Estava pensando em nós. Agora, dia 1º de julho de 2025, aqui em João capítulo 17, versículo 20, ele fala na sua oração: não rogo somente por estes aqui. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Um dia nós ouvimos a palavra de Jesus e nós cremos. Nós somos a resposta da oração de Jesus nesse tempo que vivemos hoje. Você que é nascido de novo faz parte da resposta de Jesus, da sua oração por nós. Nós somos a resposta da oração de Jesus. Pense nisto. Você e eu somos parte de um povo exclusivo de Deus. Tito 2,14. Somos um com Ele. Enquanto aqui estivermos neste mundo, vamos procurar alimentar nossa fé diariamente. Assim, estaremos equipados nas batalhas da vida e apropriaremos da vitória da obra consumada no Calvário. Jesus disse: eu venci o mundo. Logo, o que vence o mundo é a nossa fé. A nossa fé alimentada com a palavra de Deus. 1 João capítulo 3, versículo 1. João disse o seguinte. 1 João capítulo 3, versículo 1. Está escrito: vede, contemple, observe que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Jesus disse: não se assuste se o mundo vos odiar, porque primeiro odiou a mim. Vós não sois deste mundo, como eu também não sou. Ele falou: Pai, guarde-os deste mundo. Não rogo somente por esse, mas por aqueles que vão crer em mim por meio da sua palavra. Amados irmãos, vede, contemple, observe que grande amor que Deus nos tem concedido. Pela graça de Deus, somos nascidos de novo, filhos de Deus, novas criaturas, membros da família de Deus, e estamos vivendo neste mundo diariamente pela fé, uma fé alimentada com a palavra de Deus. Somos um povo privilegiado por conhecer a palavra de Deus, as boas novas de Jesus Cristo, e Ele nos ama tanto, tanto, tanto. Temos uma vida esperança, 1 Pedro 1,3. Temos a garantia de vida eterna. Temos a vida de Deus em nossas vidas. Temos a graça de Deus e suas promessas para prevalecermos neste tempo. Nós só precisamos acreditar, crer nisto pela fé. Desfrute dessa vitória. Mesmo que pareça que você esteja perdendo, não confie nas projeções que o mundo, o sistema envia para a sua mente. Confie na palavra de Deus. A batalha está sendo travada nas regiões celestiais. E nós entramos nessa batalha pela fé, alimentada com a palavra de Deus, invocando o nosso Deus que batalha as nossas batalhas. Vamos prevalecer aqui na terra pela fé, porque nós estamos envolvidos na batalha celestial aqui na terra. Pela fé. E o que vence esse mundo é a nossa fé. Nós somos de Deus, nós pertencemos a Deus e por isso o mundo não nos conhece. Portanto, amados irmãos, sejamos firmes na fé, porque assim resistiremos o inimigo, como está escrito em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 11.
Resistir o inimigo na fé, e ele fugirá de vós. E ele fugirá de vós. Não vamos dar espaço para que a nossa velha natureza, manipulada pela carne, nos afaste de Deus. Nossa pátria é celestial. Nossas vidas são importantes para Deus, para Jesus Cristo. E fazemos parte da resposta da oração do nosso Redentor. Por isso, vamos manter de cabeça erguida. Não abandone a vossa confiança. Hebreus 10, 35. Não abandone a vossa confiança, ela tem grande galardão. Há necessidade de perseverança, versículo 36. Versículo 37, aquele que vem virá e não tardará. Versículo 38, o meu justo viverá pela fé. Versículo 39, nós somos homens e mulheres da fé. Nós não nos retraímos, pelo contrário, nós perseveramos da fé. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E essa batalha está sendo travada nas regiões celestes e vai trazer resultado na terra, na horizontal, nas batalhas que estamos enfrentando no dia de hoje. Creia, confie, invoque em Deus, assim como Daniel, 21 dias orando. No primeiro dia a resposta já tinha sido dada, mas havia uma batalha nas regiões celestiais. E essa batalha foi travada intensamente. E depois de 21 dias, essa batalha nas regiões celestiais foi vencida pelos anjos do Senhor, que veio até Daniel e falou: ó, homem muito amado, ser forte, ser forte. Desde o primeiro dia que você orou, Deus te respondeu. Mas havia uma batalha nas regiões celestiais, impedindo de eu trazer a resposta. Mas Deus enviou seu anjo, Miguel, e ele batalhou junto comigo. E foi vencida essa batalha nas regiões celestes. E aqui está a sua resposta. Não temas, paz seja contigo. Então, o que prevalece nas regiões celestes impactará nossas vidas aqui na terra. E o que vence o mundo, como 1 João, capítulo 5, versículo, nós lemos nessa manhã, o primeiro versículo está escrito. Porque, 1 João, capítulo 5, versículo 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé. Nós somos de Jesus. Ele orou por nós. Nós somos a resposta de Jesus. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. A nossa pátria celestial. Dentro de pouco tempo, aquele que vem virá. E nós vamos encontrar com ele nos ares. E depois de 7 anos, retornaremos aqui na terra e reinaremos com ele por 1000 anos. Mas aqui, enquanto esperamos a volta de Jesus, nós vamos prevalecendo nas batalhas terrestres pela fé, alimentando as batalhas celestiais e impactando nas batalhas terrestres, mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Romanos 8:37. Mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Amém. Se você está nos assistindo nessa manhã, ou durante a semana, e ainda não tem certeza da sua salvação, eu quero dizer para você neste momento. Jesus disse: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê em Deus, tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. João Batista, quando viu Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele pagou a nossa dívida pelos nossos pecados com o seu sangue derramado na cruz há 2000 anos atrás. Volte para Deus agora. Creia na obra consumada. Entregue a sua vida pela fé a Ele. Paulo disse em Romanos 10:9, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Será salvo. Efésios 2:8, pela graça
de Deus sois salvos mediante a fé. Não vem de obras, é dom de Deus. É dom de Deus. É dom de Deus. Então, se você ainda não tem certeza da sua salvação, pensa nessas palavras de Jesus. Né? Ele disse, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. João 5:24. Então, se você gostaria dessa certeza de vida eterna, ore comigo agora. Onde você está? E como você está, fala assim, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e um dia, muito em breve, voltará para nos buscar. Eu confesso o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador pessoal. Entre no meu coração e me dá uma nova vida, uma nova esperança, um novo começo. Em teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, a palavra de Deus fala que nova criatura é. Hoje, dia 1º de junho de 2025, você nasceu de novo. Você tem a vida eterna. E você, se você orou assim pela primeira vez, 2 Coríntios 5:17 fala, nova criatura é, as coisas antigas já se passaram e tudo se fez novo. 1 João 5:11-13 fala que você tem a vida eterna. E se você orou assim pela primeira vez, por favor, entre em contato comigo, seja aqui pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site, ou pelo Instagram. Pastor, eu orei contigo. Eu terei grande alegria em orar por você e te servir no que Deus nos permite. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida. Vamos para o mês de junho. De fé em fé, cabeça erguida, invocando ao nosso Deus, alimentando a nossa fé com a sua palavra e resistindo ao ataque dos inimigos. E prevaleceremos nas regiões celestes, porque Deus batalha as nossas batalhas. E impactará nossas guerras, nossas batalhas na horizontal aqui na terra, porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Não desista, alimente a sua fé com a palavra de Deus, ergue a cabeça, invoque ao Senhor, porque Ele batalha as nossas batalhas. E o que vence este mundo é a nossa fé, a batalha da fé. Prevaleceremos em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, no nome glorioso de Jesus. Amém.